Fala galera, beleza? Felipe Cipriano aqui. No vídeo de hoje eu tô aqui para trazer para vocês uma atualização a respeito do último vídeo que eu fiz. A respeito do WBTC eu tenho mais algumas informações. Aquele camarada que eu citei no último vídeo, né, o Castaneda da Mercúrios Cripto, publicou também no seu Twitter uma thread, né, explicando ali um pouquinho do que ele descobriu de pesquisas ali a respeito do WBTC. E no vídeo de hoje eu tô aqui para trazer o resultado dessas pesquisas, mostrar um pouquinho também dos tweets que ele trouxe ali. E é claro, todos os links estão na descrição pra gente discutir um pouquinho mais e falar a respeito disso. Bom, então primeiramente ele trouxe pra gente aquele tweet antigo, né? O Duo9 tinha publicado, ele disse que aquilo lá gerou um grande FUD no mercado. A gente imaginava que isso pudesse acontecer, até porque, sabendo que a Alameda Research cunhou metade de todos os WBTC que a gente tem no mercado, isso com certeza gera medo em algumas pessoas, e sabendo ali a respeito do que pode acontecer. Inclusive eu fui uma das pessoas que vendi e não me arrependo disso, e digo pra vocês no final o porquê eu vou manter essa minha decisão. Então, pra quem não sabe, primeiramente eu vou explicar um pouquinho de como funciona o WBTC. O WBTC, como eu disse no último vídeo, ele é basicamente um ativo tokenizado do Bitcoin. A gente tem, é claro, o Bitcoin original lá na rede dele, dormindo tranquilo, né? O Bitcoin que a gente basicamente conhece, e a gente também tem os tokens de Bitcoin, que nada mais são do que representações, né? Moedas que são ativos, são lastreados no Bitcoin, ou seja, que acompanham o valor do Bitcoin, né? E são utilizados dentro de outras redes. A gente tem lá o Bitcoin original na rede dele, e a gente também tem os tokens de Bitcoins dentro de várias outras redes. A principal delas, é claro, é a rede Ethereum. E dentro da rede Ethereum a gente tem o WBitcoin, que nada mais é do que uma espécie de Bitcoin congelado da rede Ethereum. E basicamente o que a teoria diz é que esse WBitcoin ele é equiparado de 1 para 1 com um Bitcoin real, ou seja, para cada WBitcoin que a gente tem no mercado, a gente tem necessariamente que ter um Bitcoin real guardadinho, armazenado dentro de algum cofre, para que essa paridade sempre se mantenha igual. E o WBTC basicamente serve para que o poder de compra de um Bitcoin colocado lá na rede original Bitcoin também possa ser utilizado dentro da rede Ethereum ou de outras redes secundárias, como eu bem disse. Bom, e basicamente nesse contrabalanço do mercado existem duas partes. Existem os custodiantes, que guardam os Bitcoins reais e asseguram que para cada WBTC existente exista um Bitcoin real dentro de seus cofres, e a gente tem também os mercadores, que são quem dão essa liquidez de Bitcoin no mercado. Ou seja, o mercador é aquele camarada que vai prover para você o WBitcoin, e o custodiador é aquele que assegura que esse WBitcoin que você recebeu tem também lastreado dentro dos cofres deles. Bom, e toda vez que um mercador deseja criar um novo WBTC, ele tem que entregar aquele seu Bitcoin real para um custodiador, e esse custodiador vai gerar, por contrato inteligente, um WBTC de volta para que esse mercador possa colocar no mercado. Assim como está aparecendo aí na tela de vocês, a gente tem um mercador, que é esse camarada aí de terno, ele entrega um Bitcoin real para um custodiante, e esse custodiante então vai mintar um WBTC através de um contrato inteligente e vai entregar de novo para o mercador. Então basicamente a gente tem um contrato de mão dupla, né? O mercador ele vai entregar o Bitcoin real dele, o custodiador vai garantir que esse Bitcoin real esteja guardado em seu cofre e vai mintar para ele um WBTC no mercado. Bom, e o processo contrário também acontece. Quando o mercador deseja ter de volta o seu Bitcoin real, ele basicamente precisa queimar aquele WBTC que ele retirou de um custodiador para que ele tenha de volta o seu Bitcoin real, né? E esses tokens custodiados eles podem também ser auditados dentro do próprio site que a WBTC fornece. Então eu vou deixar também o link aqui na descrição. De acordo com a WBTC Network, a gente tem hoje no mercado cerca de 225 mil WBitcoins circulando pelo mercado e 235 mil Bitcoins guardadinhos lá no seu cofre, ou seja, o que teoricamente garante pra gente que a gente tem até mesmo mais Bitcoins guardados do que Bitcoins em circulação. Então basicamente garante que a gente tem assim uma paridade legal entre as moedas e que o mercado está equilibrado. Bom, e aí que vem a parte legal disso tudo, que é a parte que gera a dúvida, que gera um pouco do FUD também no mercado. No caso, a Alameda Research, né, que é aquela empresa do Sam Bankman lá, da FTX e tudo que eu já disse no vídeo passado, foi responsável por ser mercadora de WBitcoin desde 2018. Ou seja, basicamente ela atuou como a parte que distribuía WBTC no mercado, mas não mantinha nos seus cofres ali Bitcoins reais, né, para garantidoras. Ou seja, ela não era uma custodiadora, ela era um mercador. E outra coisa legal também que o Castaneda colocou é que hoje o nome da Alameda já foi removido da página de parceiros, e o que chamou a atenção é o fato da carteira indicada como custodiante da Alameda não pode ser mais encontrada na relação oficial de custodiantes. Ou seja, basicamente a WBTC Network retirou o nome da Alameda da página de parceiros, até porque a gente bem sabe o que aconteceu, né, com a Alameda e com a FTX. E não é mais possível você encontrar a carteira da Alameda lá dentro. Mas o Castaneda diz que ao investigar a carteira do custodiante no explorador de blocos, é possível observar que ela está com saldo vazio.
e que 5.000 bitcoins foram sacados logo após a declaração de falência da Alameda, no dia 11 de novembro. E ele mostra aqui pra gente, né, nesse print que a gente pode ver aqui na parte circular em amarela, que cerca de 5.067 bitcoins foram removidos, né? Foram tirados ali da carteira da Alameda. E ele coloca também que a partir da movimentação identificaram que apenas foram remanejados para outras carteiras que funcionam como custodiantes. Ou seja, basicamente a Alameda então pegou esses 5.000 bitcoins, né, e distribuiu entre outras carteiras que possuía, né, para alguns distribuidores e devolveram esses bitcoins para os seus custodiantes. Não teria nenhum bitcoin em sua posse. O que na teoria mostra pra gente que os bitcoins estão em custódia, que basicamente não estão mais nas mãos da Alameda e que estão apenas na mão do protocolo e foram simplesmente remanejados por outros custodiantes. Uma coisa que é bastante comum nesse tipo de transação é que vários custodiantes costumam mexer ali, né, transacionar dentro do protocolo para, claro, manter a segurança e também manter tudo em funcionamento. Até então o que a gente pode ver é que está tudo sob normalidade. Bom, e aquele print então que mostrava que a Alameda Research tinha mintado cerca de 100.000 bitcoins. Sim, essa informação até então é verídica, ela está dentro do painel da Dune Analytics, ou seja, da Messari, é um site bastante confiável. Eu vou deixar o link de novo aqui na descrição, igual eu deixei no último vídeo. E basicamente a Alameda não teria mais a posse desses bitcoins, que esses bitcoins não estariam mais na mão dela. Ele também coloca que, por saber disso, não representa nenhum tipo de risco sistêmico, de uma vez que o que importa é que os custodiantes possuam as reservas necessárias para honrar a paridade de 1 para 1. E como a gente viu ali, a gente viu dentro do site da WBTC Network, é que basicamente eles possuem até mesmo mais bitcoins do que a quantidade de bitcoins no mercado. Então, na teoria, estaria tudo ok. Mas é claro que a suspeita também pode ser levantada, né? A gente não sabe se aquela auditoria realmente da WBTC Network é verdadeira, mas até então tudo indica que sim, até porque o contrato utilizado para fazer esse tipo de análise é o da própria Chainlink, então um oráculo bastante confiável no mundo cripto, então a gente pode ficar um pouco mais tranquilo. Bom, inclusive para terminar, o Castaneda ainda diz que a avaliação deles, a solução WBTC parece bem sólida, ou seja, parece sim uma coisa ok, e o movimento atual na verdade parece mais fruto do pânico, ou seja, a gente está vendo um depegging acontecendo mais realizado por conta do pânico, na opinião deles, e não de falha na solvência do protocolo. E ainda assim o mercado parece estar tendo dificuldades para habilitar o depegging de forma plenamente eficiente. Custo de desconto agora opera na casa de 0,8 em relação ao preço do Bitcoin. Ou seja, a gente está vendo o WBTC 0,8% mais barato do que um Bitcoin real. Então isso é um prato cheio para aqueles camaradas que gostam de fazer arbitrariedades. Porque até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda é possível você trocar um WBitcoin por um Bitcoin real. Ou seja, tem muita gente comprando WBitcoin mais barato e trocando por Bitcoins originais, né, e ganhando ali naquela arbitrariedade, naquela diferença, né? Bom, e ele termina também dizendo que o desconto em si é pequeno, mas chama atenção porque historicamente, como eu disse também no vídeo passado, o WBTC nunca ficou tanto tempo fora da paridade com o Bitcoin real. Então a gente está vendo sim um movimento que pode ser gerado pelo FUD, mas também é estranho saber que isso tudo está demorando muito tempo. E agora eu vou responder aquela pergunta que eu tinha deixado lá para o começo, que é por que eu ainda vou manter a minha decisão de continuar sem meus WBTC. Como eu disse no vídeo passado, a minha quantidade não era lá tão grande, então realmente não me faz tanta diferença. E na realidade eu também estava a fim de fazer algumas negociações com esses Bitcoins que estavam um pouco parados lá nos protocolos. Entretanto, por analisar melhor essas situações, ver o que a Alameda estava por trás, sabendo um pouco mais do que eu sei hoje em dia, eu ainda prefiro ficar um pouco de fora de terceiros. Como eu disse no último vídeo, o Bitcoin, né, o Bitcoin original, ele foi criado por Satoshi para não ter intermediários. Então, basicamente, você comprar um ativo tokenizado, você está sim colocando um intermediário no meio do caminho, dentro de uma tecnologia totalmente descentralizada e você. Mas eu também entendo a galera que gosta de fazer isso, até porque é possível você gerar muita receita com o Bitcoin tokenizado, mas eu sei que existe um momento muito melhor para você fazer isso, que é claro, que é no momento do bull market, onde as coisas estão mais saudáveis e o mercado tende a se regular de forma melhor. No momento atual, a gente está vendo uma grande quebradeira de várias empresas de criptomoedas, inclusive na data de hoje que eu estou gravando esse vídeo, no dia 28 de novembro, a BlockFi declarou falência lá nos Estados Unidos também, outra gigante do mercado, assim como a FTX também era. Então, num momento como esse, o melhor de tudo é a gente se manter sempre protegido e vivo no mercado. Lembre-se, só sobrevive, só fica vivo aquela pessoa que mantém o seu capital íntegro e consegue chegar vivo até o próximo bull market, pra gente surfar as novas altas. Então é por isso que eu não vou manter, né, claro, uma parcela da minha grana ali em WBTC por enquanto, até realmente as coisas esfriarem melhor, e aí sim eu ter a certeza de que o meu dinheiro vai ser garantido e eu vou fazer minha grana render com muito mais taxas e muito mais tranquilidade de um mercado saudável.